Genos e Cavaleiro Motriz agarram Psychos e disparam seus canhões principais de peitoral. A vilã é atingida nas costas pelas intensas rajadas de energia. A vilã estava prestes a explodir, porém de repente suas costas se abrem em forma de X, como se fosse uma enorme boca cheia de dentes. Os dois heróis classe S ficam surpresos com aquilo, e de repente, Psychos joga de volta toda a energia disparada por Genos e por Drive Knight. Os dois são atingidos a queima-roupa e começam a cair do céu. Psychos ria e diz que agora acabou. Sem pensar duas vezes, a vilã atira contra Tatsumaki, que estava em cima de uma grande torre. E quando seu raio estava prestes a atingir o alvo, algo acontece. Uma enorme rocha interfere e detém um ataque de Psychos. A vilã se perguntava o que aconteceu e olhando para a terra ela avista algo. Os responsáveis por aquilo foram o herói classe S mestre de regata e Fubuki, a irmã de Tatsumaki. Psychos fica furiosa com a intromissão de Tank Top Master, que novamente joga uma rocha gigantesca. O mestre de regata parecia uma máquina de atirar pedras. Várias rochas são lançadas uma atrás da outra na direção de Psychos a jato. A vilã consegue se esquivar de todas aquelas pedras, e nesse momento percebemos que Fubuki estava utilizando seu poder psíquico de melhoria para ajudar o mestre regata, que dizia: essas coisas estão bem leves agora, essa habilidade está deixando minha regata mais confortável, como esperado de você, Fubuki. A heroína sem jeito agradece, e nesse momento no céu vemos a queda de Genos, que estava gravemente danificado. Cavaleiro Motriz abraça seu companheiro de equipe e dizia: ei, ciborgue demoníaco, solicito uma cooperação, estou quase sem energia sobrando. Minha intenção é combinar nossos núcleos de energia através de uma fusão para maximizar nosso poder. Se vai funcionar ou não é uma aposta, mas você acha que é capaz? Nessa hora Genos abre seus olhos e apoia o plano de Drive Knight. Vamos nessa. O Cavaleiro Driver diz que entendeu, e então ele invoca sua caixa preta para fazer uma nova transformação. Um grande clarão se faz nos céus. Enquanto isso, Psychos continuava se desviando dos ataques do mestre regata e ela dizia: como se jogar entulho em mim fosse ter algum efeito. As rochas disparadas por mestre regata batiam nas barreiras e eram destruídas. E de repente um poderoso robô aparece em frente à vilã. Psychos se assusta. Aquela era a nova transformação dos heróis da classe S. Uma fusão suprema dos ciborgues Genos e Cavaleiro Motriz. Com uma lança afiada eles atacam Psychos, que se vê obrigada a deixar sua forma a jato. Ela se transforma em um corpo humanoide para poder se defender. Porém, ao que parece, o poder da fusão de Genos e Drive Knight era insana. Essa é a combinação tática torre promovida. O dragão rei que emitia um grande poder elétrico em sua volta. Mesmo batendo de frente com Psychos, Genos alerta Drive Knight: meu núcleo já está no limite, logo ele vai explodir, assim que eu der o sinal desative, tudo bem? Psychos, mesmo sofrendo os danos daquela eletricidade, estava furiosa e dizia: seus montes de sucata. Aproveitando que ela parou de se mover, Fubuki dá o sinal para mestre regata atacar novamente. Dessa vez, Tank Top Master atira com todas as suas forças um prédio de 6 andares na direção do inimigo. Psychos, vendo aquilo, fala que mesmo mudando o tamanho dos entulhos arremessados, era uma piada. E de suas costas, ela abre novamente uma enorme boca e dispara um grande poder. Quando o ataque de Psychos estava prestes a destruir aquele prédio, algo acontece. De repente, a estrutura começa a ser cortada de dentro para fora. E nesse momento, percebemos que dentro daquele lugar estavam os heróis de classe S. Samurai Atômico corta o teto daquele prédio para eles saírem. E ainda com sua alta velocidade, utilizando sua espada, ele consegue cortar e dispersar o poder lançado por Psychos. Ao seu lado, podemos ver o prisioneiro Puri Puri e também Superliga do Brilho Negro. Genos, observando aquela situação, finalmente sorri e diz: nós vencemos. Mais 3 heróis classe S chegam para ajudar na batalha final. Samurai Atômico, Brilho Negro e Puri Puri Prisoner avançam sem hesitar. Utilizando a decapitação atômica em linha reta, Samurai Atômico consegue cortar Psychos pelas costas, enquanto Genos a cortava pela frente. E com a investida vibratória do Anjo Negro, Vibration Dark Angel Rush, os golpes em alta velocidade de Puri Puri Prisoner acertam de forma certeira a vilã. E atrás dele um homem ainda maior aparece.
o gigantesco herói fisiculturista com seus grandes músculos. Superliga do Brilho Negro avança com uma voadora fatal. Esse é o míssil Superliga. Psychos, que já havia se tornado praticamente uma bola de carne monstruosa, é acertado em cheio e jogado em direção do solo. Seu sangue se espalhava por todos os lados. E naquela hora Drive Night consegue pegar uma amostra do corpo de Psychos. A vilã diz que aquele corpo monstruoso agora era inútil para ela e essa era a hora de sair. A vilã rapidamente se desconecta do corpo de Orochi, desfazendo assim a fusão dos dois. E nesse momento, os irmãos Bang e Bomb avançam rapidamente e atacam o que restam daquele corpo, utilizando o punho da água corrente e o punho do redemoinho, tornando-se assim o punho matador de dragões das presas cruzadas, que amassa o corpo monstruoso. Eles cravam aquela coisa no solo com todo o seu poder, e nesse momento o Fubuki comemora, porém de repente ela pressente algo. Alguém diz em sua mente, ainda não. Essas palavras chamam a atenção da Nevasca das Trevas, que olha sua irmã Tatsumaki, que utilizava seus poderes mentais, e o chão novamente começa a tremer. Após os heróis de classe S conseguirem derrotar a fusão de Psychos com Orochi, a vilã se separa do corpo do monstro, e Tatsumaki, que mantinha a barreira gigantesca em volta da cidade Z, começa a utilizar seus poderes para arrancar do chão por completo o esconderijo da associação de monstros. Aquilo provocava um enorme tremor. Tatsumaki arranca do solo completamente aquela torre, que retorcida mais parecia com uma lança gigantesca. Os demais heróis classe S olham para o alto e esse era o real poder de Tatsumaki. E nos céus, vemos Tatsumaki que utiliza seus poderes naquela lança gigantesca. Ela transforma o antigo esconderijo dos monstros em uma arma de intenso poder. Fubuki fica surpresa com aquela luz que a lança emite, criada por sua irmã. Ao longe, os heróis de classe mais baixa viam o clarão e se perguntavam se aquilo seria obra de Tatsumaki, a lança de luz. Cavaleiro sem licença percebe que a lança agora estava com um brilho verde, e Tatsumaki mira sua arma gigantesca para os restos do coração de Orochi, que ainda estava vivo. Olhando para o seu inimigo, a número 2 da classe S dizia, até mais. Os heróis na superfície estavam impressionados com o poder de Tatsumaki. Zombie-Man diz que ela é a melhor. E Máscara Doce falava, ela vai finalizar o inimigo para valer, então eu acho que acabou. Porém, Imperador Criança carregava uma culpa e dizia, ela se esforçou tanto por minha causa. Silverfang e o Cyborg demoníaco são aliados poderosos, mas por conta dos meus equívocos, eu os deixei de fora da equipe. Zombie-Man-san, poderia por favor ser o líder dos heróis classe S no meu lugar? Você pensa e faz julgamentos melhores que os meus. Eu sempre achei que você era o mais apropriado para essa posição. Nesse momento, Máscara Doce o interrompe. A vida não é doce assim. Você acha mesmo que uma equipe de heróis se uniria tendo um pseudo-monstro como líder? Nosso líder tem que ser o humano ideal. Essas são as palavras mais sinceras e visão de Máscara Doce. Porém, Imperador Criança leva aquilo para o pessoal e grita, o homem zumbi não é um monstro. Porém, nesse momento, Zombie-Man diz que estava tudo bem. Além do mais, tem bem mais mediadores na equipe do que você pensa. Você devia pedir a eles ao invés de mim. E de qualquer forma, já é um grande avanço você ter ficado mais atento quanto aos seus julgamentos dessa vez. Fazer um esforço para entender os outros é a parte mais importante. Afinal, nós somos todos humanos. Essas também são as palavras mais sinceras de Zombie-Man, que mesmo tendo um poder sobre-humano de regeneração, ele ainda continua tendo sua humanidade dentro de seu coração, e isso o torna ainda mais humano. Máscara Doce absorve essas palavras, e no mesmo instante estava acontecendo o ataque fatal de Tatsumaki, em cima do coração de Orochi. Os restos do monstro que desfez forçadamente sua fusão com Psychos. Os vestígios de Orochi são pulverizados pela poderosa lança gigantesca de Tatsumaki, que joga a arma e depois a faz girar em cima do inimigo, destruindo qualquer resquício do Rei dos Monstros. Era como se a poderosa lança, feita do esconderijo dos monstros, estivesse escavando a terra e triturando aquela coisa. Os demais heróis como Yaian e Deus Porco ficam perplexos, e a lança de Tatsumaki, ao perfurar o solo, passa por um local com magma fervente, além de um templo com um culto subterrâneo, mostrando assim o quão profundo foi aquele ataque.